A pauta progressista dos empregos verdes se tornou um verdadeiro fracasso econômico. E aqui no Brasil, ela será colocada em prática. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Ao tomar posse como presidente do BNDES, Aloysio Mercadante fez questão de reforçar o compromisso do atual governo com as chamadas questões ambientais. Sob sua gestão, o Banco de Desenvolvimento terá um viés direcionado para projetos sustentáveis e que atendam às demandas ambientais da sociedade e do mundo. Durante sua posse, Mercadante declarou que transitar para uma economia de baixo carbono, com empregos verdes e de baixa emissão, é um imperativo que orientará a estratégia do banco. Ainda segundo Mercadante, seria necessário enterrar de vez o obtuso negacionismo climático que nos tornou o grande vilão ambiental do planeta. O discurso ensaiadinho do bigodudo, amigo do Lula, faz eco com os objetivos do seu chefe e de sua gangue. Afinal, durante sua campanha eleitoral, o Molusco fez questão de afirmar seu alinhamento com a defesa globalista de questões ambientais, colocando em xeque até mesmo a soberania brasileira sobre a Amazônia. Está prevista, inclusive, a criação de uma autoridade climática brasileira no segundo semestre. Você sabe como são as coisas. Nesse governo petista, todo mundo quer um carguinho para chamar de seu, e quanto mais órgãos públicos forem criados, melhor. Quem banca isso tudo, em sua maioria, são assalariados e trabalhadores que fazem de tudo para ter o seu ganha-pão. As intenções do governo Lula, naturalmente, são no mínimo questionáveis. Mas, para o bem do argumento, vamos deixar de lado essa questão, para voltarmos ao ponto da sustentabilidade ambiental enquanto aspecto econômico. Dentre os esforços movidos por políticos ao redor do mundo, na busca pela economia que seria supostamente sustentável, está a busca de substituição dos atuais empregos por outras vagas de trabalho, os chamados empregos verdes. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, empregos verdes são aqueles que protegem os ecossistemas e a biodiversidade, reduzem o consumo de energia, matéria e água através de estratégias de elevada eficiência, descarbonizam a economia e minimizam ou evitam todas as formas de poluição ou produção de resíduos. Trata-se basicamente da ideia de substituir empresas que possuam sistemas produtivos prejudiciais ao meio ambiente por empresas ecologicamente corretas. Nesse processo, os trabalhadores seriam naturalmente movidos para essas empresas sustentáveis, o que faria com que seu trabalho também fosse ecologicamente correto. Parece muito bonito na teoria, não é mesmo? Contudo, como era de se esperar, em ações movidas por estados e por agentes globalistas, a coisa não tem funcionado como planejado. O movimento da sustentabilidade, enquanto iniciativa privada, é louvável e tem seu lugar na economia. Contudo, o que vemos, na maior parte dos casos, é uma agenda ecológica imposta por políticos e por globalistas, a fim de aumentar seu próprio poder e arrancar mais dinheiro das pessoas. Essa é a fórmula perfeita para um caso de fracasso econômico que terminará por desperdiçar rios de dinheiro, sem qualquer ganho real para nenhum dos envolvidos, inclusive para o meio ambiente. Para este vídeo, vamos trazer algumas informações extraídas do artigo Empregos Verdes, porque eles não são economicamente sustentáveis, escrito por Bruna Komarcheski para a Gazeta do Povo. O link com o artigo completo está aqui na descrição. Os casos dos projetos políticos ecossustentáveis estão por toda parte. A União Europeia, por exemplo, tem planos de banir o comércio de carros movidos a combustão até 2035, por motivos que parecem óbvios para o senso comum. Contudo, essa atitude apresenta um potencial risco para a empregabilidade no continente. De acordo com as empresas do setor, se essa medida for mesmo levada adiante, isso representará o fim de 500 mil de empregos em uma década. Até 2030, seriam pelo menos 300 mil empregos a menos na fábrica de carros movidos a gasolina e diesel. É claro que alguém poderá argumentar que o objetivo da União Europeia é de apenas substituir uma indústria por outra. No caso, eliminar a indústria de veículos a combustão para fomentar a fabricação de carros elétricos. Ou seja, não haveria perda real de vagas de emprego. Porém, as previsões apontam para um cenário bastante diferente. A expectativa é de que a indústria de peças de carros elétricos gere pouco mais de 200 mil vagas nesse período, o que significa um déficit de empregos no setor. A Coreia do Sul, por sua vez, instituiu seu Green New Deal, um conjunto de políticas estatais voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente. Dentre os diversos projetos, o governo do país disponibilizou um pacote de incentivo de 10 bilhões de dólares para criar 2 milhões de empregos verdes no país até 2025.
Contudo, os resultados obtidos por esse Green New Deal seriam questionáveis, se fosse possível pelo menos mensurá-los. Como costuma acontecer nesse tipo de situação, uma montanha de recursos foi destinada para algo que, no fim das contas, não trará qualquer resultado prático. De acordo com o professor universitário Tae-Dong Lee, não há evidências claras de que as políticas de estímulo do governo tenham aumentado empregos e indústrias ecologicamente corretas. Para o professor sul-coreano, é grande o risco de que toda essa história seja uma promessa política vazia, sem qualquer tipo de resultado prático positivo. Mais uma vez, não há nenhuma novidade nessa história. Trata-se apenas de políticos fazendo politicagem. Também o pedaço mais socialista dos Estados Unidos, a Califórnia, não escapa desse padrão. O estado investiu pesadamente na geração de empregos verdes na última década, fazendo desse objetivo, inclusive, um programa de governo. Por exemplo, em 2012, foi aprovada a Proposição 39, que criava impostos sobre empresas sediadas fora do estado. O objetivo dessa proposição seria criar eficiência energética e empregos de energia limpa e financiar projetos de energia verde. Contudo, o resultado dessas políticas foi um fracasso retumbante. Até o ano de 2015, apenas 1.700 empregos haviam sido criados na área. A promessa original é de que seriam gerados 11 mil novos empregos verdes, e isso por ano. Se isso não representa a definição do que é um fracasso, eu jogo o meu dicionário fora. Além disso, a genial ideia de tributar empresas sediadas em outros estados se mostrou um tiro que saiu pela culatra. O governo da Califórnia não chegou nem perto de arrecadar o que esperava com esse tributo. E a curva de Laffer nos explica o motivo. Por óbvio, as empresas simplesmente desistiram de investir no estado por conta de mais essa tributação. E se você quiser saber o peso de toda essa intervenção estatal na economia da Califórnia, recomendamos um dos vídeos mais assistidos do canal. Por que tantas empresas estão saindo da Califórnia? O link está aqui na descrição. No caso da Califórnia, o fenômeno da ineficiência estatal, aliada à agenda verde, é ainda mais evidente. Mais da metade do valor destinado à geração de empregos verdes em escolas públicas na Califórnia foi gasto com consultores e auditores de energia. É sempre assim. Programas de governo não passam de desculpas para criar cabides de empregos para associados e amigos do rei. E isso é verdade, inclusive lá nos Estados Unidos. O fato é que as empresas verdes são menos produtivas, porque toda agenda dita sustentável ainda carece de um dos principais fatores que determinam o sucesso de uma empresa: a eficiência em utilizar os recursos disponíveis. Por mais que o senso comum nos aponte o contrário, a verdade é que a energia limpa não é eficiente, e em muitos casos ela não é sequer limpa, muito menos renovável. Ou seja, gasta-se mais recursos naturais para se gerar a mesma quantidade de energia sob a desculpa de preservação ambiental. Ou nas palavras de Andrew Stuttaford, da National Review, a transição para longe dos combustíveis fósseis aumentará o custo da energia. O próprio mercado financeiro deixa isso claro. Fundos de investimentos destinados a empresas comprometidas com demandas ambientais, os chamados fundos ESG, constantemente dão prejuízo. Acontece que tudo o que não é determinado pelo mercado representa, na prática, ineficiência. E ineficiência representa, no fim das contas, prejuízo financeiro. Os empregos verdes, por consequência, tendem a ser caros e ineficientes. Empregos são custos, como qualquer outro, e influem no resultado final de uma companhia. Tem-se, portanto, um ciclo fechado de constante ineficiência, que tende a prejudicar a atividade econômica e a tornar a humanidade mais pobre. A imposição da agenda verde à economia mundial é um grave erro. Ela demonstra não apenas a senha ditatorial de todos os estados e dos entes globalistas, mas também o quanto eles desconhecem as leis de mercado. O que resolve os problemas ambientais não é a canetada de um burocrata, com suas ideias malucas e megalomaníacas. A solução para esses problemas reside no aumento da produtividade humana, o que só pode ser alcançado num ambiente de mercado livre. Quanto mais eficientes se tornam os processos produtivos, menos recursos o ser humano gasta para fazer ainda mais coisas. Essa é a chave para a preservação ambiental. A economia e o meio ambiente são importantes demais para ficar sob o controle dos burocratas estatais. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.